Olá, amigos! Hoje, em nosso tema, vamos falar sobre generosidade. Introdução. Entre as virtudes que mais contribuem para o crescimento espiritual, poucas são tão importantes quanto a generosidade. Ela amplia a capacidade de amar, fortalece a união entre as pessoas e educa a vontade para o desapego. No entanto, a verdadeira generosidade não se define apenas pelas boas intenções. O desejo de ajudar, embora indispensável, não basta para garantir um resultado positivo. Há gestos que parecem generosos, mas que, por falta de discernimento, acabam produzindo o efeito contrário. Algo semelhante ocorre com a água, que desce das montanhas. Quando encontra margens que a direcionam, ela fertiliza campos, alimenta rios e sustenta a vida por onde passa. Porém, ao romper esses limites, a mesma força que traria fartura transforma-se em inundação. O mesmo acontece com a generosidade. Orientada pela prudência, torna-se ferramenta de evolução humana. Isolada do bom senso, pode criar dependências, alimentar injustiças ou gerar sofrimentos desnecessários. Com esse olhar, procuraremos demonstrar nesta reflexão, à luz dos ensinamentos do racionalismo cristão, que a verdadeira virtude não consiste apenas em doar, mas em oferecer o que a sensatez reconhece como realmente benéfico, aquilo que favorece o desenvolvimento do outro sem lhe retirar a dignidade. O bem que preserva a dignidade. Antes de avaliar os efeitos da generosidade, é preciso notar que ela pode produzir resultados indesejados se não houver discernimento. O primeiro cuidado consiste em evitar que o gesto prejudique quem se pretende ajudar. Não basta suprir uma carência material, se para isso a dignidade de quem recebe for reduzida. O benefício exterior perde o valor quando alcançado à custa da autoestima alheia. Há favores que prolongam a dependência, auxílios que causam constrangimento e doações que transformam a gratidão em sentimento de inferioridade. Em tempos de grande exposição digital, esse risco aumenta, pois a visibilidade pode converter o apoio em ferramenta de vaidade, através da autopromoção. Quem transforma a vulnerabilidade do próximo em espetáculo para exibir a própria bondade pode até distribuir alimentos, roupas ou recursos, mas retira algo muito mais precioso, o direito de manter a cabeça erguida mesmo na dificuldade. A justiça como medida da generosidade. Nenhuma virtude funciona bem longe da harmonia com as outras. A generosidade, por isso, depende da justiça para ter medida e direção. O impulso de ajudar, quando descolado dos deveres reais, deixa de ser uma virtude e vira apenas empolgação desordenada. Quem tenta socorrer os outros, mas negligencia as próprias obrigações, não pratica a bondade, mas o descuido. Toda atitude autêntica estabelece ordem antes de produzir abundância. Querer fazer o bem comprometendo a justiça é tão contraditório quanto imaginar que uma árvore possa crescer arrancando as próprias raízes. Esse crescimento seria falso, escondendo uma decadência silenciosa. O ato de doar só é fecundo quando se apoia em compromissos já cumpridos e em recursos de fato disponíveis. A justiça desenha o limite das responsabilidades. O afeto humaniza essa estrutura, transformando a obrigação em um gesto consciente de fraternidade. Dar apenas
o que legitimamente se possui. Existe outra contradição menos evidente. Ninguém pode ser generoso usando o patrimônio alheio. Toda partilha exige que o item oferecido esteja sob a posse de quem o entrega. O gestor que faz filantropia usando verba pública de forma irresponsável, o administrador que distribui bens que não são seus, ou quem promete o que pertence a terceiros, não exercem um papel moral. Nesses casos, o desprendimento aparente esconde uma apropriação indesejada, pois o mérito acaba quando o sacrifício é cobrado de outra pessoa. Seria como um curador de um museu que, querendo ser aplaudido, decidisse dar aos visitantes as obras de arte do acervo que ele deveria apenas proteger. O gesto pareceria nobre aos desavisados, mas sua essência estaria errada, pois ninguém tem o direito de transformar em presente o que recebeu para guardar. A verdadeira doação exige posse legítima sobre o que se oferece, já que o mérito está em abrir mão do que é seu. Quando o custo cai sobre os outros, a virtude desaparece e sobra apenas a aparência. A generosidade invisível. Os atos mais nobres de generosidade nem sempre dependem de dinheiro ou grandes recursos. Muitas vezes, o apoio mais valioso não pode ser pesado ou exibido. Em uma cultura que costuma transformar qualquer ação positiva em busca por curtidas, o bem feito em silêncio mostra maturidade espiritual. Ouvir sem interromper, dar atenção a quem está sozinho, ensinar sem medo de concorrência, abrir caminhos profissionais para os outros ou abrir mão de ter a última palavra são formas de entrega que raramente ganham aplausos, mas que transformam vidas. O processo lembra o trabalho de um restaurador de quadros antigos. Quando sua técnica é perfeita, quem olha a tela não nota a intervenção, enxerga apenas a beleza da obra recuperada. Quanto mais invisível o profissional, mais brilha o que ele ajudou a salvar. O mesmo ocorre com a verdadeira generosidade. Ela não busca destacar quem oferece, mas fortalecer quem recebe. Não procura fãs, mas devolve a confiança. O objetivo é o crescimento alheio. Muitas das ações mais importantes desaparecem através do resultado que alcançaram, encontrando na melhoria do outro o seu motivo de existir. A generosidade como força civilizadora. Quando a generosidade é iluminada pela prudência, equilibrada pela justiça e iluminada pela sincera vontade de fazer o bem, ela deixa de ser apenas uma característica pessoal e passa a construir a sociedade. O convívio humano depende de uma rede discreta de confiança, lealdade e cooperação que nenhuma lei consegue obrigar a cumprir. Um incentivo na hora certa, a paciência para ensinar, o reconhecimento do mérito do outro ou o cuidado em proteger a dignidade de quem sofre são gestos simples com efeitos duradouros. Assim como uma boa decisão familiar pode mudar o rumo de gerações, um acolhimento sincero pode inspirar novos atos parecidos, criando uma corrente de cooperação que sobrevive ao longo do tempo. A verdadeira partilha não multiplica apenas vantagens, multiplica pessoas conscientes e dispostas a ajudar. Quem recebe um apoio que respeita sua liberdade
aprende que o objetivo não é criar dependentes, mas formar novos colaboradores. A generosidade cumpre seu papel mais alto quando deixa de criar necessitados e passa a formar cidadãos dispostos a construir um mundo mais humano. Conclusão: como procuramos demonstrar nesta reflexão, à luz da espiritualidade autêntica ensinada pelo racionalismo cristão, a generosidade é muito mais do que uma bondade casual. Trata-se de um exercício constante de amadurecimento da consciência. Ao aprender a dar sem humilhar, a servir sem dominar e a partilhar sem buscar aplausos, o ser humano deixa de ver o próximo como um rival ou um mero dependente de ajuda, passando a enxergá-lo com o mesmo valor espiritual. É essa mudança interna que faz com que o bem autêntico traga reflexos muito além do benefício imediato. As grandes mudanças da história raramente começam com eventos grandiosos. Quase sempre, elas surgem quando alguém decide quebrar a lógica do egoísmo na rotina do dia a dia, adotando uma postura mais elevada com as pessoas ao redor. Cada atitude acolhedora amplia esse horizonte. Quando esses gestos se somam, a mudança vai além do auxílio individual. As famílias melhoram, as relações ficam seguras, as comunidades se unem e a própria convivência humana se ilumina. Essa é a meta final da generosidade. Mais do que distribuir recursos, ela colabora silenciosamente para a construção de um mundo onde a dignidade, o respeito e a evolução mútua possam prosperar. Muito obrigado.